Muitas vezes nos rebelamos em alguma fase de nossas vidas. Muitas vezes nos deixamos levar pela raiva, pela vingança ou coisas desse tipo. É fato que na Bíblia se é mostrado um povo que, em muitas ocasiões, está em rebeldia contra o seu Deus. E mesmo assim, Deus é misericordioso. Deus é gracioso com aquele povo. Obviamente, punindo muitas vezes, disciplinando muitas vezes, mas mesmo assim misericordioso, amoroso. Nós podemos perceber como a rebeldia pode atrapalhar a vida dos cristãos, pode atrapalhar a nossa jornada diante do Senhor e dentro da igreja. Perceba o que é descrito em Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Esse porquê aqui desse versículo está associado com o texto anterior, a parte final principalmente. Porque o texto vai mencionar que o líder principalmente deve ser apegado à palavra de Deus, para ter poder para exortar e para convencer os que contradizem. E esse contradiz aqui está conectado justamente com o versículo 10. Por que a palavra de Deus deve ser o centro? Por que a palavra de Deus deve ser o apego do líder e ele vai ter o poder para exortar e convencer? Porque existem muitos insubordinados. Existem muitos que são rebeldes. Aqui, principalmente no contexto aqui da igreja em que Tito estava pastoreando. Mas nós podemos perceber como existe rebeldia hoje em dia. Perceba que aqui não é apenas no contexto externo, mas interno também, que muitas vezes atrapalhava os falsos profetas, os falsos líderes, que enganavam muitas pessoas dentro da igreja do Senhor. E lembre-se isso no começo da igreja. Lembre-se que aqui nós estamos falando dos primeiros anos da igreja. Não é como se tivesse passado 500, 1000 anos depois. Não, poucos anos. E aqui nós já percebemos pessoas ficando atribuladas por causa de fato de pessoas externas que estavam sendo rebeldes. É o que o apóstolo Paulo diz aqui para Tito. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Pauradores é a ideia de você estar ali buscando convencer as pessoas pelas suas palavras. Frivolidade é a ideia de coisas inúteis, coisas superficiais. Então, através dessas palavras que muitas vezes parecem ser doces e boas, mas que são fúteis e inúteis. Esses são os pauradores frívolos e enganadores. Tentam manipular as pessoas simplesmente com as suas palavras, jargões ou essas coisas, e esquecem da palavra do Senhor, que é o principal, como o apóstolo Paulo exorta Tito, apegado à palavra fiel. Da mesma forma, nós devemos ser apegados à palavra fiel. A parte final do versículo 10 ainda nos diz: especialmente os da circuncisão. Então lembre-se, circuncisão é associado com o judeu, com o judaísmo. Então era o sinal da antiga aliança, a circuncisão. O que é que Paulo está dizendo? Existiam judeus que estavam tentando enganar aqueles irmãos daquela localidade. Estavam tentando enganar pelas suas palavras, estavam sendo rebeldes contra a palavra do pastor Tito, possivelmente. E nós devemos compreender que a gente não deve seguir por esse caminho. Não é porque participavam da antiga aliança que eles deveriam ter agora a primazia, já que estamos na nova aliança. Então lembre-se disso. E é interessante que constantemente os judeus estavam atrapalhando o crescimento de muitas igrejas. Lembre-se da carta de Paulo aos Gálatas, que acontece algo parecido. Alguns irmãos daquela localidade estavam se desviando da fé, querendo voltar aos rudimentos da lei, muito por causa de judeus que estavam no meio deles, tentando trazê-los de volta à lei. Aqui serve de alerta para todos nós. Nós não podemos nos voltar para obras. Quando nós nos entregamos ao Senhor pela ação do Espírito dele em nossos corações, quando Deus age assim em nossas vidas, nós criamos uma consciência. Que consciência é essa de que não foi mérito meu, não é mérito próprio, é mérito única e exclusivamente do Senhor. E por ser mérito única e exclusivamente do Senhor, eu não vou acrescentar nenhum centímetro, nenhum milímetro, nada à minha salvação.
As minhas obras, as boas obras, elas são consequências de eu ter sido salvo pela graça do Senhor. Mas de fato a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, nós não podemos tentar voltar àquelas práticas, porque pode haver um desejo em nossos corações. Mas será que eu não posso contribuir com a minha salvação? Será que eu não posso acrescentar um pouco mais? A Bíblia deixa claro, o sacrifício de Jesus é final, é total. A nós cabe ter fé nele, ter fé no seu sacrifício, confiar nele. Alguns textos que falam sobre rebeldia, voltando à questão da rebeldia desse povo, Provérbios 17:11 diz: O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Perceba, o homem mau ele só vai para o lado da rebeldia. Ele não vai querer seguir regras. Ele não vai querer buscar fazer a vontade do Senhor, porque ele é rebelde. E aqui nós devemos ter a consciência de que nós, em certos momentos, em certas ocasiões, talvez durante o dia, ou talvez durante a semana ou o mês, nós nos rebelamos de formas diferentes contra o Senhor. Cabe a nós termos consciência de onde nós estamos nos rebelando, como nós estamos nos rebelando e nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e nos voltarmos para Ele. Assim, nós poderemos ser purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, mesmo que haja rebeldia no seu coração, no meu coração, nós devemos lembrar que Jesus quebra essa rebeldia. Jesus destrói o nosso ego. Jesus destrói o nosso orgulho, a nossa arrogância de querermos estar num lugar que não é nosso, de agirmos como se nós fôssemos donos da lei, donos da verdade, donos da vontade do Senhor. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e criar essa consciência em nossas vidas. Senhor, eu me rebelei contra ti hoje, mas Senhor, me perdoa, me ajuda a resistir a esse mal em minha vida, me ajuda a crescer diante do Senhor. Então, nos analisemos, olhemos para nós mesmos e pensemos em qual área eu preciso, de fato, mudar, me arrepender, transformar, entregar ao Senhor. Em qual área de minha vida eu preciso ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, deixar de rebeldia. E aqui essa rebeldia pode se encontrar em vários âmbitos. Você pode se tornar rebelde simplesmente por deixar de cumprir uma verdade do Senhor que você sabe que é verdade, você sabe que Deus te manda fazer, mas você não quer fazer. O nosso coração quer fazer o que nós queremos fazer. E aí nós entramos nesse choque e ficamos muitas vezes com a nossa vontade e não com a vontade do Senhor. Então nós precisamos olhar para nós mesmos com um olhar realista e bíblico. E aí você pode se perguntar, mas eu não consigo fazer isso. Como é que eu faço isso? Se você não tem essa aptidão, essa consciência, procure alguém maduro, seu líder, seu pastor. Procure um irmão em Cristo que é maduro o suficiente para olhar para você e dizer aonde você pode melhorar, em que área você pode crescer. E também esteja aberto a receber a exortação. Entregue-se ao Senhor, volte-se para Ele e você vai perceber como o Senhor vai te ajudar a crescer em maturidade e a não ser rebelde. Deus te abençoe.